Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje é dia 15 de setembro de 2025 e nosso devocional diário está no quarto capítulo da primeira carta de Paulo a Timóteo, ao jovem Timóteo. Paulo está aqui sendo alguém que está tendo uma visão dos últimos tempos. E os últimos tempos chegaram. Esta é a grande realidade que está diante dos nossos olhos. Versículo 1, ele diz: nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Os últimos tempos chegaram. As pessoas estão pregando o que querem, da maneira que querem. As pessoas têm algum pensamento interessante e para poderem estar como que avalizando o seu pensamento, procuram algum versículo isolado da Bíblia e colocam ali, pregam. As pessoas dão glórias, aleluias, num sentido de torcida no final das contas. Aquilo ali não vem do profundo do coração no sentido de glorificar a Deus, mas de estar torcendo quando alguém fala de pregações, fazem pregações estrambólicas, estranhas, que falam mal das pessoas. Cuidado com esse irmão, não dê cuidado ao irmão, cuidado com esse que está do seu lado. Vemos as pessoas vibrando com isso. É algo que com certeza causaria náuseas em Paulo, e é o que está acontecendo. As pessoas estão com as suas consciências cauterizadas. Versículo 3, ele continua: estão proibindo o casamento, ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Veja que estão proibindo o casamento, estão aceitando os divórcios como algo comum. As igrejas, os cristãos estão aceitando isso de uma maneira muito fácil, muito simples. Muitos estão proibindo alguns alimentos com aparência de espiritualidade, quando Deus, ele deixou isso tudo para nós podermos nos alimentarmos. Ele explica isso no versículo 4, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. O que temos que fazer é orar, meus irmãos, orar pelos nossos alimentos, orar pelo que comemos e comermos com alegria, porque Deus deixou isso para nós. Não deixe que ninguém te engane fazendo coisas, falando com sentido de espiritualidade e no fim das contas querendo dominar a vida de muitas pessoas. Outra coisa que ele vai falar que é interessante no versículo 7, exercita-te a ti mesmo em piedade. E ele diz no 8, o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Veja que nossos dias estão trazendo à tona os exercícios físicos, muitos pedalando por todos os lugares, as corridas em todos os lugares, academias aos borbotões em muitos lugares, as pessoas correndo para lá, pessoas elas acordam muito cedo para estarem se exercitando, e é bom que assim seja, mas veja que Paulo, ele vai dizer que o exercício corporal para pouco aproveita, mas ele manda Timóteo: exercita-te na piedade. Não digo que nós não temos que nos exercitar, o corpo precisa disso também, mas não pode ser feito isso em detrimento da parte espiritual das nossas vidas. Cumpriu suas obrigações, vamos chamar assim, as pessoas gostam de falar tá pago quando acabam de exercitar e fazem questão de estar propondo ou colocando aí nas suas redes sociais. Eu não quero que você coloque tá pago depois que você orar, porque Jesus manda nós orarmos em secreto, nós temos que estudar a Bíblia, você não precisa postar isso, mas que na sua vida você realmente esteja tendo uma vida espiritual voltada ao Senhor, uma vida de piedade. Depois pode se exercitar à vontade, correr à vontade, pedalar à vontade, ir para academia à vontade que eu digo, claro, com pudor, que isso também tem sido deixado de lado, infelizmente, mas que nós aprendamos que a nossa motivação maior não tem que ser o cuidado com o corpo, mas o cuidado da nossa alma, porque o corpo vai voltar ao pó. O que continua são as nossas almas, que nós fazemos isso, nós pensemos nisso e vivamos isso. Por fim, Paulo aqui nesse capítulo vai mandar Timóteo ali mandar essas coisas, ensinar essas coisas, e ele fala: que ninguém despreze a tua mocidade, ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Timóteo era jovem, mas Paulo fala que ninguém despreze isso em você, tá? Mas você que tem que ser um exemplo, mesmo na sua mocidade, de fidelidade, no trato com as pessoas, no amor, na palavra, no espírito, na fé e na pureza. Ele fala: para que isso aconteça, você precisa persistir, versículo 13, em ler, exortar e ensinar.
até que ele chegue e possa estar ali com as pessoas, até que ele chegue e possa estar ali com Timóteo. E ele termina dizendo: tendo cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem, ou como aos que te ouvem. Que nós possamos ouvir os conselhos de Paulo a Timóteo para nós mesmos, que ouçamos ele falando conosco, ter cuidado de nós mesmos, da nossa doutrina. Nós temos que perseverar nisso, porque fazendo assim estamos salvos e salvaremos as outros que estão ao nosso redor. Que Deus possa abençoar a sua vida sempre e a paz do Senhor.